Né? Entra em campo agora o podcast Cantos, Bexigas e Drible da Vaca, com Pedro Pellegrino e Luan Carvalho. Começando aqui mais um episódio do CBD, Cantos, Bexigas e Drible da Vaca, o episódio 7. Só que hoje vai ser um pouquinho diferente, não é, meu amigo Luan? Fala, Pedrão, fala todo mundo que tá ouvindo aí o Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. O episódio vai ser especial, né? Chegou uma data FIFA aí pra parar os campeonatos, né? E aí a gente ficou meio sem muita coisa pra atualizar, né? Falou, pô, vamos fazer um episódio com um tema especial aí, que vai ser esse agora, né? É isso aí. Nós vamos falar. Cada um escolheu 5 jogos aqui, jogos que ficaram na nossa história, né? De repente, jogos clássicos, ou às vezes tem aquele jogo ali que só a gente assistiu, né? E ficou muito marcado na nossa memória. Pode ser tantos jogos que a gente assistiu, que a gente estava lá em loco, né? Sim. No estádio, ou jogos pela TV que a gente assistiu mesmo. E nós decidimos não colocar nenhum choque-rei, nem o Palmeiras e São Paulo, porque senão o Luan mora longe, né? Aí eu vou ficar bravo, vou querer encontrar com ele pessoalmente para resolver alguns assuntos. Aí a gente tem melhor a gente resolveu deixar para lá. Como a diretoria dos nossos times aí entraram em acordo, né? Também a gente também entrou em acordo aí para não escolher nenhum choque-rei. Exatamente. Numa próxima a gente pode fazer um especial clássicos. Boa. E aí vamos que vamos. Uhum. E antes de a gente começar aqui, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Classifiquem aí com 5 estrelas, nos dê aquela força, divulguem aí para seus amigos, tal, família, o CBD, Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. E é isso, meu. Comentários, queremos comentários, feedback. Pode passar pra gente aí que a gente divulga, a gente responde. A gente tá no Instagram ali também, só procurar Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. E é isso. A gente sabe que no Brasil tem muita gente que gosta de CBD, né? Então, pô, mandar uma força aí pra gente. Ouve aí nosso podcast, divulga aí pros amigos que a gente quer estar nas cabeças. Fala aí, Pedrão. É isso aí. E é isso. E Luan, qual que é o seu primeiro jogo aí que você escolheu? Ó, eu dei uma pensada pra escolher esses 5 jogos. Foi assim, um pouco difícil pra escolher, porque às vezes a gente olha bastante, sei lá, finais, alguma coisa assim, né, que já marca normalmente. Mas também tem aqueles jogos assim, meio de tabela, meio que também marca a gente, né, de um certo ponto de outro. Sim. Eu fiz aqui a minha seleção, ó, e ela não é por ordem de importância, é aleatória assim, né? Então, o primeiro jogo que eu escolhi foi um São Paulo 1, Sport 0, Campeonato Brasileiro de 2017. O jogo foi no dia 1º de outubro. Eu tava no estádio esse jogo e, pra quem não lembra, né, em 2017 o São Paulo passou um bom tempo, assim, boas rodadas na zona de rebaixamento. Verdade. Até que chegou o nosso profeta Hernanes, que deu uma sacudida no time e o time conseguiu se escapar ali, né? No segundo turno do campeonato, conseguiu escapar e conseguiu até ter um pouco de distância da zona de rebaixamento. Mas por muitas rodadas o time ficou na zona de rebaixamento. E esse jogo me marcou bastante. Primeiro, o que eu fiz aqui? Eu separei a escalação do time de cada jogo. Nesse jogo do São Paulo, olha essa seleção que tinha. No gol, Sidão, mais conhecido como Big Sid. Na lateral direita tinha o nosso prodígio aí de Cotia, o Militão. Era lateral direito do São Paulo, né? Subiu da base como um lateral. E na zaga, dupla de zaga, era o Rodrigo Caio e o Arboleda. Caramba. Na lateral esquerda. Já era o Arboleda? Sim, já era o Arboleda. O Arboleda tá aí, é um dos... Eu acho que agora com a saída do Reinaldo, eu acho que ele deve ser o cara mais antigo do elenco. Que legal, meu. Se eu não me engano.
Sim, o Legal. Arboleda já tá um bom tempo aí no São Paulo. Na lateral esquerda, o Edmar. Olha, Olha esse lateral. Meio de campo do São Paulo lá na época. Era o Petros, o Hernanes, o Marcos Guilherme, né? E o Cueva. Olha. Cuevinha. O famoso Cuevadinha, né? E no ataque era o Lucas Fernandes e o Prato. E o técnico era o Dorival Júnior na época. olha. E aí esse jogo me marcou bastante porque, assim, o São Paulo tava na zona de rebaixamento. Nessa rodada especificamente, ele tava na zona de rebaixamento. Sim. E assim, foi um daqueles jogos, foi num domingo, isso? Acho que foi num domingo à tarde. Uhum. Assim que, a torcida do São Paulo tá sempre vai em peso, né? Quando é um jogo assim importante. Tá há Sim. anos assim, comparecendo. E esse jogo era de vida ou morte, porque o time do Sport também tava ali, meio que brigando na zona de rebaixamento, tal, ali próximo. Então era um jogo que, a gente diz na linguagem do futebol, né? Que vale 6 pontos. 6 pontos. E aí o Marcos Guilherme fez o gol do São Paulo nesse jogo. E foi um joguinho assim, típico de São Paulo dessa época. Posse de bola, às vezes aquela pressão falsa, né? Que fica rondando ali a área, mas não chuta, não cruza. E é sempre o quase, sempre o quase, sempre o quase. E aí o que me marcou nesse jogo é que foi no último lance. Teve ali um escanteio pro Sport. Tava 1-0 pro São Paulo. Um escanteio pro Sport. A bola cruzou a área. O zagueiro espirrou pra fora. E aí teve um outro cruzamento. Que aí o Sidão fez uma defesa de uma bola de cabeça do jogador de Sport. Assim que foi... O Sidão fez a defesa, um milagre praticamente, e o juiz acabou o jogo ali. Então foi aquele êxtase de comemorar a defesa e de acabar o jogo de tipo, puta, tamo fora da zona de rebaixamento, caralho. E eu lembro que os jogadores de São Paulo caíram no chão, assim, comemorando. Foi praticamente uma final de campeonato. E o Sidão, assim, né, a gente sabe, principalmente pra quem torce pro São Paulo, sabe que foi um goleiro, assim, meio duvidoso, né? Em muitos momentos ele... entregou alguns jogos e tal, não saiu muito bem com a torcida, né? Mas nesse jogo especificamente, foi o herói do time. Eu lembro até de, na saída do estádio do Morumbi, pegar o ônibus pra ir pra algum metrô, pra sair de lá, né? Nessa época não tinha a estação ainda, do metrô. E aí todo mundo gritando dentro do ônibus, Sidão, Sidão. Então, esse jogo aí que fez o São Paulo sair da zona de rebaixamento em 2017, com essa defesa milagrosa do Sidão no último minuto, foi um jogo que me marcou. E eu tava lá em loco pra testemunhar, né, esse milagre do nosso Big Cid. Pô, tá muito legal, muito legal. Agora é com você, né, mano? Manda aí, qual que é o primeiro jogo que você separou aí? Pô, legal que você falou desse jogo aí do São Paulo, que tava lutando contra o rebaixamento. E aí na minha memória veio um jogo que eu nem tá entre os 5 que eu anotei, né? Mas me veio na cabeça um jogo, eu achava que era Palmeiras e Ituano, pela Série B, né? Pela Série B que eu fui assistir. Só que não, eu pesquisei aqui agora rápido aqui no meu Facebook e eu vi que foi Palmeiras e Paysandu no Brasileirão da Série B de 2013. O engraçado que na minha cabeça eu não tinha assistido quase nenhum jogo da Série B de 2013, porque eu lembro de estar tão puto de falar assim, não vou assistir mais nenhum jogo, porque assim, em 2002 o Palmeiras caiu, né? Em 2002. E aí em 2003 eu lembro de assistir todos os jogos, de ir também no antigo Palestra, na Série B. Aí eu lembro quando caiu em 2012, eu falei, eu não vou assistir nenhum jogo aí da Série B. É o clássico torcedor, né, que fala, quando o time perde eu não vou assistir mais nenhum jogo dessa merda aí. Nem gosto de futebol, né? Porra, e agora eu achei aqui a publicação, um post que eu fiz, em 18 de agosto de 2013, que eu fui no jogo Palmeiras e Paysandu, no Pacaembu. Puta, muito legal. Eu vou ler rapidinho aqui, vai, porque é engraçado isso aqui, vai. Pé frio aqui, não. Acho que fazia 3 anos que eu não ia ao estádio ver o Palmeiras. Creio que o último jogo foi aquele Palmeiras e Boca, 2010, despedida do estádio Palestra Itália. Nos últimos anos tentei ir uma pá de vezes, nunca dava certo. Ou a falta de grana, ou o temor de sair chateado do estádio me fizeram assistir os jogos em casa.
No futebol você vai da decepção à euforia em questão de segundos e vice-versa. Futebol não é cinema, não é show de rock, você nunca sabe o que irá acontecer. Se vai sair desapontado ou se sentindo o mais feliz dos homens. Ontem, após alguns anos, resolvi ir. Eu não tinha ingresso, eu tinha que comprar na hora. Fui voando, no metrô Consolação havia vários torcedores do Paysandu, com palmeirenses ao seu lado, achei bacana. Liguei para o meu amigo, detalhe para o nome dele, hein? Walt Disney. Liguei para o meu amigo Walt Disney Araújo Nascimento. Ele me disse que a arquibancada amarela e laranja já tinha esgotado, só me restava ir de tobogã. Acho que a única vez que fui no tobogã eu deveria ter uns 2, 3 anos, foi o primeiro jogo que meu pai me levou. Se não foi o primeiro, deve ter sido um dos. Estava descendo ali para o estádio e o ônibus do Verdão estava me acompanhando. Entrei praticamente com o time, isso era um bom presságio. Entrei na fila para comprar o ingresso, um cambista se aproxima e faz um preço justo, o mesmo preço do ingresso normal. E detalhe, era para o setor que eu almejava. Olho no verso do ingresso e está escrito meia entrada. Pensei que tinha dançado. Se me pedirem a carteira de estudante, já era. Isso se o ingresso não for falsificado. Mas como já sou macaco velho, mesmo há alguns anos afastado, em jogos, comprei milhões de vezes de cambistas, tem umas técnicas, depois eu explico. Percebi que mesmo fazendo essa cagada, estou alimentando essa raça. Não iria dar chabu. Isso eu estou falando agora no conforto do lar, na hora eu gelei. Fui revistado e a moça tentou passar o bilhete. Na primeira não foi, na segunda a catraca foi liberada. Ah, que maravilha. Pacaembu, velho de guerra, confesso que a minha memória anda um pouco curta. Depois de estar dentro do Paulo Machado de Carvalho, me veio na mente que talvez eu tenha estado em um jogo depois daquele contra o Boca no Palestra. No entanto, não lembrei. Me dirigi à mancha e a cantoria não começava, até estranhei. Quando começou, pude reviver os velhos tempos que eu não perdia um só joguinho e sabia todas as músicas. Nas primeiras músicas já estava rouco e fascinado por aquele sentimento que estava adormecido e eu não esqueci como é bom poder cantar com a massa. Comprei um refri e 5 conto, absurdo, em 2013, né? E fui enchendo aquela área central onde as torcidas organizadas ficam. O Paysandu abre 2-0, como eu sou pé frio. 3 anos sem assistir um jogo em louco e o Palmeiras vai perder justo agora. Fiquei com medo que uma goleada aparecesse para eu me sentir ainda mais culpado. Das goleadas inesquecíveis que já presenciei ao vivo, 6-2 para o Fluminense e 7-2 para o Vitória. Mas já vi títulos e grandes jogos, Palmeiras campeão contra o Vitória, campeão brasileiro de 93, campeão da Copa do Brasil em 98, campeão da Copa Mercosul 98, entre outros jogos que entraram para a história. Como esse disputado entre Palmeiras e Paysandu ontem, dia 17 de agosto de 2013. Quem já foi ao estádio pelo menos uma vez na vida sabe que a comunhão que é formada é digna dos melhores contos do Nelson Rodrigues. Você nunca viu o cara na vida e provavelmente nunca mais irá ver. Porém, você ali durante 90 minutos abraça, chora, grita, conversa com uma pessoa como se ela fosse da sua família. Mas é isso mesmo que nós somos. Um frio da poxa, como diria o pintor que trabalha aqui em casa. E um camarada do meu lado sem camisa. Esse mais um maluquinho que no final do jogo, ao me abraçar, disse, desculpa qualquer coisa. Foram os grandes comparsas da noite. Um outro que puxava um banza e também ficará na minha retina. Grandes palestrinos que ao cantarem um hino caem no chão e milhares vão levantar o cara. Eu nunca comemorei tanto um gol como o segundo de empate e o terceiro da virada. Parecia o título da Libertadores, a defesa do Marcão contra o Corinthians, o gol do Alex contra o São Paulo, o gol do Evair, o gol do Animal. Eu não queria deixar de frequentar o estádio mais uma vez. Sim, era isso que iria acontecer se o Palmeiras tivesse perdido. Eu iria ter a plena certeza que o culpado seria eu pela derrota em casa por um time que está para cair para a Série C. Como é bom comemorar com gosto um gol, abraçar os companheiros, uma garota que eu não tinha trocado um A, vem e me dá um abraço emocionada. Você sai pulando, nem sabe mais o que está fazendo, só quer berrar Palmeiras. É isso aí. Pô, aí da não era para declamar aqui esse post, mas acabou rolando. Pô, mano, 2 coisas. Você falou do seu amigo aí, Walt Disney. Você me lembrou de um professor de português que eu tinha aqui, o nome dele era McDonald's. E outra, você comentou da despedida do Palestra 2010, caramba, faz tanto tempo assim, né, mano? Foi 2010. Foi quantos anos de reforma? Pô, foi 4 anos. 4 anos. Caramba, mano. Porque o jogo oficial mesmo de despedida foi um Palmeiras e Grêmio, acho que o Campeonato Brasileiro. Mas aí, no último jogo, assim, foi um amistoso, e o Palmeiras, eu sempre brinco também com meu pai e tal, que, porra, o Palmeiras poderia ter convidado um time um pouquinho mais fraco para fazer a última partida do Palestra, né? Vai chamar o Boca Juniors, meu. Puta que...
Aí perdeu. Eu lembro que eu fiquei puto, velho, mas faz parte, né? E para não me alongar aqui na meu primeiro jogo, eu vou falar aqui rapidinho. Até no episódio passado, eu comentei que eu fui no Brasil e Equador, né? O meu pai me levou 21 de agosto de 1993. 7 horas da noite, no Morumbi, Cícero Pompeu de Toledo. Eliminatórias da Copa de 94. E aí eu assisti esse Brasil e Equador. Ó, tinha 78 mil torcedores. Caraca. Foi 2-0 pro Brasil, gol de Bebeto aos 35 do primeiro tempo e Dunga aos 54. Escalação do Brasil: Tafarel, Jorginho, Márcio Santos, Ricardo Gomes e Branco. Dunga, Mauro Silva, Raí, Zinho, Bebeto e Miller. Quase o time, né, da Copa, né? Sim, e pô, e um ótimo time, hein? Timaço. Aí acabou entrando ainda o Cafu e o Palinha. O Palinha ainda estava no grupo, né, das eliminatórias da Copa. E eu lembro que foi animal, assim, né? Porra, lógico, eu tinha 12 anos e meu pai me... Não, tinha 11 anos, peraí. Tinha 11 anos. E meu pai me levou, né? Pô, vamos lá assistir um jogo do Brasil, meu. E era incrível, porque naquela época não tinha tantos jogos assim, né? De seleção, sabe? Da seleção do Brasil. Não passava. O Brasil não jogava todo mês. Hoje em dia o Brasil joga praticamente todo mês, né? Sim. E eu lembro do meu pai falar, porra, vamos assistir o Brasil. E pra mim foi maravilhoso, assim, ver tanta gente com a camisa do Brasil, né? Tanta gente sem ser um palmeirense, um corintiano, São Paulino, né? Todo mundo unido ali. Junto, né? Porra, todo mundo junto e foi mágico, foi inacreditável, assim, né? Muito Pô, legal. da hora, Né? mano. Eu morro de vontade de assistir um jogo do Brasil também, ainda não tive a oportunidade. Já Sim. assisti do feminino, né? Assisti do feminino, da seleção legal. feminina, mas Sim. da seleção masculina ainda não tive oportunidade. Quero ter, né? Mas pena que o ingresso do jogo do Brasil é sempre tão caro, né? Absurdamente caro. É caro, é caro. E Luanzeira, qual que é o seu segundo jogo aí que você escolheu aí? Boa, ó. O segundo jogo que eu escolhi foi lá no Morumbi também. Foi no dia 24 de novembro de 2013. Boa. Esse jogo foi o São Paulo 1, Botafogo 1 também. Olha. Esse jogo... vamos lá para a escalação do São Paulo primeiro, né? A escalação do São Paulo de 2013, dessa rodada do Brasileirão. Era o Rogério Ceni no gol. Na zaga eram 3 zagueiros, né? Paulo Miranda, Rodrigo Caio e o Antônio Carlos, né? A torcida do São Paulo lembra aí do Antônio Carlos como o zagueiro artilheiro para fazer gol contra, né? Sempre estava fazendo um gol contra. Na meiuca do time tinha o Denilson, né? Aquele Denilson que foi jogar no Arsenal, passou um tempão na Inglaterra e depois voltou para o São Paulo. Sim. O Maicon e o Paulo Henrique Ganso também nesse meio de campo aí do time. Sim. Como o time jogava com 3 zagueiros, né? Eles tinham 2 alas, né, na época, que é o Douglas, aquele Douglas também que foi pro Barcelona e ficou lá esquecido na Espanha. E na outra ala o Reinaldo, né? Reinaldo jogando ali, não de lateral, né? Mas como ala esquerdo, né? Apoiando mais. E no ataque, a dupla de ataque desse jogo era o Aloísio Boi Bandido, que hoje tá lá no América Mineiro, Coelho. E o Ademilson, que, se eu não me engano, tá jogando no Japão agora. Nesse jogo também o Luiz Fabiano entrou. Nessa época o Aloísio tava deixando ele no banco, porque tava fora de forma o Luiz Fabiano, né? Jogando com a famosa calça jeans molhada. O Oswaldo entrou em campo também e o Wellington. E aí, cara, esse jogo me marcou porque... Primeiro que no Botafogo, na época, o Seedorf tava jogando no Botafogo. Ô, louco, que legal. Então foi uma das coisas que me chamou a atenção pra ir assistir esse jogo, porque era um jogo no domingo, 7h30 da noite. Então, puxado pra quem mora longe pra assistir, mas falei, pô, o Seedorf também, ver o Seedorf jogar bola uma vez na vida, vai ser uma puta experiência, né? E nessa época o Seedorf tava no Botafogo. E jogou bem, né? O holandês ali jogou bem. Sim. E outra coisa que me marcou nesse jogo é que tem uma jogada do Ganso que ele faz na linha de fundo, que até hoje ela aparece assim nos highlights de melhores lances do Paulo Henrique Ganso.
E aí nessa jogada ele tá tipo assim, na linha de fundo, sem espaço pra cruzar, pra chutar. E aí ele dá assim, 2 rolinhos em 2 zagueiros e dá uma cavadinha por cima do goleiro. A bola bate no pé da trave de um canto e vai correndo na linha assim, ó, até o zagueiro vir tirar. E aí eu vi esse lance assim no gol que eu tava na arquibancada, né? Do lado que eu tava. Então foi aquela coisa de tipo assim, o gol tá aqui na garganta, vai. E você vê a bola andando em cima da linha e o zagueiro tirou. Putz. E o Ganso nessa época ele tava jogando bem, Sim. E esse jogo me marcou por isso. Se eu não me engano também, nesse jogo eu preciso olhar as matérias da época, mas se eu não me engano, nesse jogo também o Rogério Ceni ele bateu um recorde, eu acho que era de mais jogos por um mesmo clube, alguma coisa assim. Eu sei que nesse jogo o Rogério Ceni também bateu um recorde, então esses 3 pontos me marcaram nesse jogo, né? Não foi uma vitória de São Paulo, Sim. mas teve aí o recorde do Rogério, ver o Seedorf jogando, né? E essa jogada do Ganso aí, que eu tenho certeza que eu falando assim, as pessoas vão lembrar desse lance, porque ele tá sempre que aparece alguma coisa do Ganso na televisão, eles sempre puxam esse lance, porque foi um lance plasticamente bonito, imprevisível, porque tava assim, na linha de fundo, sem chance de cruzar, sem chance de bater. E esses pontos, né, que me marcaram nesse jogo aí. São Paulo e Botafogo 1-1, 24 de novembro de 2013 no estádio do Morumbi. Muito legal, achei aqui, ó. Com 1.117 partidas, Rogério Ceni se transformará no jogador que mais vezes vestiu a camisa de um mesmo time, superando Pelé. Aí, ó, foi sim. Esse jogo teve esse recorde também, então foi Legal, bem especial esse jogo aí. E também foi um domingo de chuva pra caramba, eu lembro que tava com meu sobrinho. E foi a primeira vez dele no Morumbi também, eu levei ele. legal. E aí a gente ficou lá tomando chuva. Mas pelo menos vimos Seedorf em campo e alguns lances bonitos também, né? Nossa, quem nunca, né, meu? Puta, eu já tomei muita chuva no antigo Palestra. Vira e mexe, eu sempre ia com meu amigo Paulo Mussarela. Né? A gente tomava muita chuva. E normalmente o Palmeiras perdia, eu empatava, tava naquela draga, né? Mas era legal, várias aventuras, né? Sim, E pô, esse jogo foi doideira. Pra voltar pra casa, então, depois da chuva, foi interessante, mas foi legal. Essa partida aí me marcou, lembro até hoje do momento, como é que foi. muito bom, muito bom. E você, mano, qual que é o segundo jogo aí que você separou pra gente? Bom, meu segundo jogo, bom, já que eu falei de Palmeiras e Boca, que eu fui na despedida do antigo Palestra, né, em 2010, o Palmeiras perdeu de 2-0, se eu não me engano, que foi um amistoso. Aí o Palmeiras aí ficou 4 anos para construir o Allianz Parque e tal. Mas eu vou falar de um jogo que eu assisti na TV em 1994 e daquele super time do Palmeiras, né? Palmeiras da era Parmalat ali. Uhum. E, ó, falando em chuva, tô com a matéria do jogo aqui. Naquela noite de chuva, né? Palmeiras 6-1 no Boca Juniors, Libertadores 94. Engraçado que, pô, o Boca, até então, acho que ele era ou tricampeão, acho que era tricampeão, mas fazia muito tempo que ele não era campeão da Libertadores, né? Por incrível que pareça, ele foi ser campeão, voltar a ser campeão 20 anos depois, em 2000, contra o Palmeiras, né, na final da Libertadores, Palmeiras e Boca. E eu tava lá também no Morumbi, nos pênaltis, né? O Boca Juniors acabou se sagrando, se eu não me engano, acho que tetra naquela época ali. Ou tri ou tetra. Não, acho que tetra. Mas esse jogo que eu assisti na TV, porra, eu era garoto também, né? Se em 93, no jogo da seleção, eu tinha 11 anos, aqui eu já tinha 12, 13, foi 11 de abril. Não, isso aqui é a matéria. Deixa eu ver aqui. Foi dia 9 de março de 94, né? E o Palmeiras tinha um timaço, né? Sérgio, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos. César Sampaio, Amaral e Mazinho, Zinho, Edilson e Evair. Olha que o Edmundo ainda não jogou, né? Naquela época, provavelmente ele estava afastado, porque brigava pouco, né? Disciplina, né? E o Boca Juniors com o Navarro Montoya, que era um excelente goleiro, né? Sonoja, Noriega,
Giuntini, McAllister, Peralta, Mancuso, que até depois jogou no Palmeiras, jogou no Flamengo, Márcico e Carranza, Sérgio Martinez e Rubens da Silva. O técnico era o César Luiz Menotti, né? O Menotti é que foi campeão mundial com a seleção da Argentina em 78, né? Não, esse McAllister também, ele é pai do McAllister que foi campeão agora, né, com a Argentina, né? Verdade. E aqui na matéria fala, né? Essa matéria aqui é do site Nosso Palestra. A matéria é de 11 de abril de 2018, do B. Santos. Foi a maior derrota internacional do maior vencedor da Libertadores no século XXI, né? Porque o Boca atualmente tem 6 Libertadores, né? Nunca o Boca Juniors foi goleado por 6-1, como em 9 de março de 94 no Palestra. Naquela noite de chuva, o volante Mazinho ganhou um lugar no grupo de Carlos Alberto Parreira. Puta, o Mazinho jogou absurdamente. Eu lembro de assistir essa partida pela TV, assim, e ficar impressionado com o Mazinho, né? O cara comeu a bola, assim. O time inteiro jogou, puta, impressionante, né? E o engraçado, não, olha o grupo do Palmeiras. O grupo do Palmeiras, na primeira fase, era Cruzeiro, Boca Juniors e Vélez. Caraca! Grupo da morte, hein? Grupo da morte, meu. Grupo da morte. Porque esse jogo não foi nem umas oitavas, nem quartas tal. Era ainda da fase de grupos, né? E o Palmeiras parece que perdeu a primeira partida lá na Bombonera de 2-1. Mas aí meteu 6-1, né? O Boca não conseguiu conter a agilidade de Edilson no ataque e a inteligência e categoria de Evair. Na entrada da área verde, César Sampaio e Amaral não deram espaço à criação chinesa. Mazinho fez tudo e por todos. O Palmeiras estava desfalcado ainda do armador Rincon, que meses antes havia liderado a Colômbia em 5-0 em Buenos Aires contra a Argentina. Mazinho jogou por ele, voando com a equipe bem preparada fisicamente por Carlinhos Neves. E foi histórico esse jogo, né? O Boca... os caras nunca se recuperaram. Eu vi uma matéria também do Menotti falando aí que, parecia o Galvão falando, virou passeio, né? Ele falou que virou carnaval, né? Ele nunca tomou uma goleada dessa, né? De 6-1. E foi incrível. Foi incrível, um jogo histórico, né? E até hoje, né? A maior goleada que o Boca Juniors sofreu, né? Tanto na Libertadores quanto fora da Argentina, né? Qualquer outro jogo fora da Argentina. Ele nunca havia tomado um 6-1. E continua aí há 30 anos quase, né? 30 anos. Esse recorde aí do Palmeiras. Recorde. Engraçado que tem esse jogo, mas, porra, eu que sou palmeirense, nós palmeirenses, assim, a gente sonha um dia ainda eliminar o Boca, né? Numa Libertadores mesmo, num mata-mata, mesmo tendo esse jogo 6-1, mas o Boca ganhou, né, a final em 2000, que eu já mencionei. Eu tava lá, né, no Morumbi, pior que eu tava do lado da torcida do Boca, assim. E em 2001 eles eliminaram a gente na semifinal também, nos pênaltis também, o Riquelme comendo a bola, né? Engraçado que tanto em 2000 como 2001 foram 4 jogos e foram 3 2-2, se eu não me engano, e 1 0-0, ou seja, o Palmeiras não perdeu e foi muito disputado, né? E já em 2018 o Palmeiras também, na semifinal, se eu não me engano, também perdeu do Boca. Em 2018 ali com o Felipão e tal. E engraçado que também na primeira fase o Boca caiu no grupo do Palmeiras e o Palmeiras ganhou lá na Bombonera, né? E até o Palmeiras teve a chance de matar o Boca Juniors. Se o Palmeiras empatasse com o time lá, podia ter entrado com os reservas, o Boca seria eliminado. Mas não, o Palmeiras acabou ganhando essa partida na primeira fase, o Boca se classificou e aí pegou o Palmeiras em 2018, né, na Libertadores, e acabou eliminando o Palmeiras, né? Coisas do futebol, né? Loucura, por isso que o futebol é essa caixinha de surpresa, né? Exatamente, meu. E qual é seu próximo jogo aí, mano? Da hora, ó. Esse terceiro jogo que eu escolhi aqui é um jogo que eu também não estava lá em loco, mas assisti pela televisão. Sim. Foi, São Paulo 1, Liverpool 0. Domingo, dia 18 de dezembro de 2005, a final do Mundial de Clubes de 2005. Nesse jogo, a escalação do São Paulo era Rogério Ceni no gol,
E aí 3 zagueiros também, né? O Fabão, o Lugano e o Ed Carlos. No meio de campo, o Mineiro, o Josué, nossa dupla de volantes ali, né? E o Danilo, Sim. famoso Zidanilo. Na ala direita, o Cicinho. Na esquerda, o Júnior. E no ataque, o Amoroso e o Aloísio Chulapa. Mas Timaço, né? depois, Timaço. no segundo tempo, o Grafite entrou em campo aí. E aí, esse jogo, assim, marcou por ser um título mundial, né? Mas também Sim. pela forma que foi esse título, porque o São Paulo fez o primeiro gol ali com o Mineiro, né? Um toque ali de trivela ali do Aloísio, a lá Ronaldinho Gaúcho do Paraguai, igual ele diz, né? E aí o São Paulo fez esse primeiro gol com o Mineiro, Sim. logo ali aos 20 e pouquinhos do primeiro tempo, quase 30 minutos. Então, e assim, o time do Liverpool, ele vinha, se eu não me engano, há quase 20 jogos sem sofrer gol. Nossa. E mais tantos de jogos de invencibilidade, né? Então, fazer esse gol logo no começo deu uma confiança, assim, para conseguir conquistar o título. Mas também, como faltava ali praticamente 70 minutos de jogo, foi Sim. 70 minutos passageiro da agonia, né? Porque o Liverpool veio em cima machucando mesmo. O Rogério Ceni pegou até pensamento, né? Sim, esse jogo aí. E essa temporada do Rogério, né? Esse jogo foi coisa de maluco. Eu lembro de estar assistindo em casa, assim, né? Quando eu morava com a minha mãe, ali era só eu de São Paulino, né? Minha mãe, assim, nem gosta muito de futebol, mas às vezes Sim. ela fala que torce pro São Paulo. Ela fala que torce pro que ganhar, né? Então quem tava ali nervoso com a partida era só eu. Sim. Então, foi uma loucura. E aí, esse jogo também, ele teve. O Liverpool ele fez 3 gols, né? Foi 1-0 pro São Paulo, mas o Liverpool fez 3 gols e os 3 foram anulados, claro, né? Nossa. Foram 2 impedimentos, que foram impedimentos justos, e uma falta num escanteio lá no Rogério Ceni, empurraram ele lá e acabou Sim. tendo uma falta. Então, foi assim, passageiro da agonia, porque qualquer momento poderia sair um gol do Liverpool e o Rogério pegava o que dava e o que não dava. E de vez em quando o São Paulo fazia uma gracinha lá no ataque, mas não durava muita coisa. Então, esse jogo foi marcante por isso. E, como eu falei antes, né, essa temporada de 2005 do Rogério Ceni também foi marcante pra mim, não só esse jogo, porque nessa temporada o Rogério foi o artilheiro do time, né? Fez 21 gols. Olha só, um goleiro fazer 21 gols. Goleiro. Foram 10 no Brasileirão, 5 na Libertadores, 1 no Mundial e os outros gols nos estaduais na Copa do Brasil. Então, e aí esse jogo me marcou bastante. Eu lembro de quando o jogo acabou, né? Saí na rua gritando, São Paulo, vamos. E aí tinha outros amigos são paulinos na rua também. Todo mundo saiu gritando, se abraçando. Quem nunca vi na vida apareceu na rua lá, gritando. E assim, foi um domingo de manhã o jogo, né? Então foi o domingão inteiro, assim, na televisão toda hora São Paulo e você cantando. É bom que nessa época não tinha, assim, rede social, né? Então, Sim. o único jeito que a gente tinha de socializar, demonstrar nossa felicidade era saindo gritando na rua, gritando com os amigos, comemorando com os amigos. Então, e nem dava pra na escola no outro dia comemorar, né? Porque era em dezembro, então tava todo mundo de férias. Então, Sim. era assim, saía na rua, gritava, abraçava quem não conhecia e comemorava. E aí, esse título, assim, eu fico feliz, né, de ter visto o meu time ganhar um campeonato mundial. Agora que esse campeonato mundial aí vai ficar nível hard, né, de disputa para um time brasileiro. Então, Dificílimo. fico feliz de, apesar dos apesares do São Paulo passar aí aos trancos e barrancos alguns anos, eu ainda tenho essa pontinha de felicidade de ter visto, de ter vivido esse dia. Por isso que esse jogo aí, mesmo eu não estando em estádio, não estando em Yokohama, no Japão, valeu muito esse dia aí, me marcou até hoje. Muito legal, muito legal. O engraçado é que Palmeiras, Corinthians e São Paulo tem muita coisa em comum aí, né? Inclusive do Mundial, porque o São Paulo enfrentou o Liverpool, né? Foi campeão. O Liverpool jogou pra caramba, né? Deu mais, talvez tenha dado. O Liverpool tenha dominado a maior parte do Sim, jogo, com né? certeza.
Corinthians e Chelsea também. O Chelsea dominou a maior parte do jogo e o Corinthians ganhou. São Paulo ganhou. E o Palmeiras e Manchester, outro time inglês, só deu Palmeiras, né? Teve vários gols, teve um gol anulado também, injustamente. Acho que se tivesse hoje em dia o VAR, a gente teria levado. E o Manchester acabou ganhando, né? Engraçado, com a falha do Marcão lá, né? Esse jogo, muito louco, esse jogo né? foi um pecado, né? Foi. Assim, se não fosse aquele cruzamento ali na área, o Manchester não teve outra chance assim clara, né, de fazer gol. Talvez iria para os pênaltis, sei lá. E o Marcão ali, naquela época também, pênalti era com ele, né? Uhum. E até você colocou esse, né, entre os seus 5 jogos. Eu pensei em colocar jogos assim muito mais importantes desses que eu escolhi, assim, né? Mas aí, como eu quis sair um pouco do óbvio, assim, aí eu falei, eu não vou colocar nenhuma Libertadores, as últimas Libertadores, Sim. assim, sabe? Mas tem um jogo importante aqui, né? Tem vários importantes e tal, mas o meu terceiro, esse eu fui também no Pacaembu, Palmeiras e Guarani, semifinal do Campeonato Brasileiro de 94. O time do Palmeiras era Veloso, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos. César Sampaio, Flávio Conceição, Rivaldo e Zinho. Maurílio e Evair. O Edmundo também não estava, e o Edilson também não. Acho que já tinha... não sei se os dois deviam estar machucados. O Edmundo provavelmente deve ter brigado com alguém, né? Não, e com esse time também, pô, assim, tanto jogador bom que tem que jogar com 13, com 14, porque não cabe, mano. Não cabe. Não, o Rivaldo, quando ele veio, o Edilson tinha saído, eu lembrei. Então não tinha mais. No Campeonato Brasileiro de 94 era Rivaldo e Evair ali, o ataque, né? E o Edmundo, sim, o Edmundo, até na partida final contra o Corinthians, né, na final, Palmeiras e Corinthians, Campeonato Brasileiro de 94, ele jogou, ele jogou absurdamente, principalmente o primeiro jogo. E o Guarani também era um time muito bom aqui. Se eu não me engano, uma vez eu li que o Amoroso se machucou, mas ele iria jogar nesse jogo. E no ataque era o Luizão, do Guarani, né? Que até depois ele foi pro Palmeiras, né? Agora o Djalminha eu não lembro se ainda estava no Guarani. O técnico do Guarani era o Carlos Alberto Silva, e do Palmeiras o Vanderlei Luxemburgo. Pô, e que dupla que o Guarani tinha, hein? Caramba, Nossa, Amoroso sim. E Luizão. Amoroso e Luizão. Chama gol mesmo esses caras. E no Pacaembu tinha 44 mil, quase 45 mil pessoas. E, eu lembro de ir com meu pai, né, e meu primo irmão, Rodrigo, e a gente ficar ali na numerada. A gente não ficou na arquibancada, né. Mas, eu lembro da festa que a gente fez, assim, sabe? Porque o Guarani, se eu não me engano, saiu ganhando. E no final acabou sendo Palmeiras 3-1 no Guarani, né. E foi uma festa, Pacaembu lotado, e uma festa inesquecível, assim. Eu lembro de um dos momentos mais felizes, assim, da minha vida. Lembro de estar ali curtindo, sabendo que o time estava na semifinal, que tinha ido para a final, né? Até contra o Corinthians, que eu acabei de falar. E já era atual campeão brasileiro, né? Que eu fui também, eu estava no Morumbi, Palmeiras e Vitória. Palmeiras campeão brasileiro em 93. E o Palmeiras é aquilo, né? Tava dominando ali os anos 90, junto com o São Paulo, né? Mas a época da Parmalat ali. E a gente, em mais uma final, e no Pacaembu, aquele clima espetacular. E eu lembro de ficar muito feliz, assim, de pulando na cadeira, assim, sabe? Um momento de meio de rebeldia. Mas sim, pode pular aqui em cima da cadeira? Pode. Faz o que você quiser aí, garoto, né? Palmeiras tá em outra final. E foi maravilhoso. Dia 8 de dezembro de 1994. É isso aí, meu. Pô, da hora. Esses momentos que precedem, assim, né, um título, a final, sim, parece que às vezes valem mais, né? Porque, pô, valem mais. Quando você chega na final, você já... Se seu time, assim, tá jogando bem e tal, tá numa fase boa, você já até tá com o coração mais preparado, né? Mas durante as fases anteriores, você fica naquela apreensão, pô, posso ser eliminado, isso, pode dar zebra, e aí parece que a emoção chega em momentos, chega a ser até maior, né? Eu até pensei em colocar, só que aí seria uma derrota. Até mais pra frente a gente faz um episódio com as 5 derrotas mais doídas de cada um, de repente. Mas assim, é que o Palmeiras foi a derrota, mas ele acabou se classificando pra final, Palmeiras e River, né?
da Libertadores de 2020. Palmeiras ganhou de 3-0 lá em Buenos Aires, e aqui perdeu de 2-0, que foi um sufoco, que só deu River. Nossa, você foi nesse jogo ou assistiu na televisão? Não, eu assisti em casa também. Mas quase que eu morro, assim, né? Pô, Quase vou que eu falar um morro. negócio pra você, mano. Eu assisti esse jogo na televisão também. E assim, mesmo não sendo palmeirense, eu fiquei agoniado, mano. Porque esse jogo aí foi. Não, porque seria vergonhoso. Você ganha de 3-0 na Argentina. Imagina se o River faz 3-4. Seria, meu, a gente ia ser zoado pro resto da vida, né? E, e aí, quando acabou, eu tava assistindo com meu pai, com meu amigo Edu. Será que a Fran, minha namorada, tava? Acho que. Puta, acho que tava. Bom, não lembro. Tava a mulher do meu pai. E, meu, quando acabou o jogo, assim, foi uma explosão de alegria, assim, de tipo, meu, depois de mais de 20 anos, estamos em outra final da Libertadores. E, e eu lembro que daí eu fui fazer uma tatuagem, meu, do Palmeiras, assim, Uhum. sabe? Muita gente acha que eu fiz a tatuagem depois que o Palmeiras ganhou a Libertadores, e eu falei, não, meu, eu vou fazer antes, porque se perde pro Santos a final, aí que eu não vou fazer mesmo, né? E aí o Palmeiras foi pra final, eu falei, pô, eu vou tatuar o símbolo do Palestra Itália na perna aqui, porque eu tava esperando mais de 20 anos pra chegar numa final da Libertadores, né? E foi épico, meu, foi demais, foi Não. demais mesmo. E esse jogo aí mesmo, acho que todo mundo que, mesmo que não era palmeirense, eu lembro de estar conversando no grupo de WhatsApp com os amigos, né? Com bastante Sim. palmeirenses lá, e era assim, cada lance. Caralho, não acredito. E acho que teve 2 gols também anulados, né? Foi, Alguma coisa dois, assim. E, foi. meu, foi assim, teste pra cardíaco mesmo. Um palmeirense que suou frio nesse jogo aí, hein? Até então eu odiava o VAR. Depois desse jogo aí eu passei a amar o VAR. E muito legal. E Lua, qual que é o seu quarto jogo? Boa, ó. Esse jogo que eu escolhi aqui, ele vai ser um pouco diferente dos outros, mas nem tanto. Esse jogo eu não assisti no estádio, também Sim, não assisti ao vivo na televisão, sim. mas ele me marca assim porque tem um detalhezinho bem especial. O jogo é São Paulo 2, Barcelona 1, final do Mundial de 1992. Boa. Eu já tinha nascido em 92, claro, né? Mas tinha só 2 anos, né? Ainda não Dois era aninhos. nenhum São Paulino ainda. O time de São Paulo desse jogo foi o Zete no gol, o Vitor na lateral direita, na dupla de zaga era o Adilson e o Ronaldão, o lateral esquerdo era o Ronaldo Luiz, na meiuca tinha ali o Cerezo, Pintado, Cafu, Raí, e a dupla de ataque era só o Miller e o Palinha, né? Fraquinho, fraquinho. Fraquinho. E o técnico, nosso saudoso aí, eterno Tele Santana. Esse jogo, assim, claro que marca por ser uma final de Mundial, tudo isso, tudo mais. Esse jogo também o São Paulo saiu perdendo e foi uma virada, né? Mas o que é importante pra mim nesse jogo é um lance específico, né? Que é o segundo gol do Raí, o gol da virada, Sim, que ele faz ali aos 34 do segundo tempo. Esse time do São Paulo, né? Nessa época o São Paulo ele tinha assim um dos futebol do Tele Santana mais assim mais vistos, né, do mundo. Muitos sim. técnicos, torcedores falavam do futebol do São Paulo. E Aham. esse jogo foi uma prova de fogo ali, né? Porque eram escolas que praticamente bebiam mais ou menos da mesma fonte. A diferença é que o Tele Santana tinha aquela pitadinha do futebol brasileiro, aquele diferencial que só o futebol brasileiro tem. E Sim. aí, esse gol do Raí, ele me marca muito porque eu acredito que esse é o gol mais bonito que eu já vi na minha vida. Aquele gol de falta que ele faz, o jeito que ele bate na bola, o jeito que a bola Sim. morre no fundo do gol, parece, apesar das imagens que a gente tem hoje, não ser aquela Aham. imagem HD, Ultra HD, várias câmeras, Sim. câmera lenta, que acaba deixando o futebol plasticamente bonito, né? Mesmo não Aham. tendo essas câmeras, não tendo essa tecnologia, não tendo uma imagem Full HD, pra mim, até hoje, assim, eu não vi outro gol mais bonito que aquele. Só Legal. uma falta, assim, né? Que pra quem possa. Todo mundo lembra desse lance, mas fala, pô, é só uma falta. Sim. Mas eu não sei, alguma coisa nesse gol, o jeito que ele comemora depois, a explosão, sendo uma virada, sendo um primeiro Mundial de Clubes.
de que o São Paulo ganha, Sim. tudo isso, e assim, eu tranquilamente teria um quadro desse lance na minha casa. Espero, depois, quando tiver uma casinha maior, conseguir ter um quadro bem bonito desse lance, porque pra mim até hoje é o gol mais bonito que eu já vi do São Paulo, do futebol. Pra mim, Legal. se eu pudesse escolher um gol da minha vida, seria esse gol. Então, por conta disso, mesmo não assistindo ao vivo ao jogo, não estando no estádio, para mim esse jogo, São Paulo 2 Barcelona 1, é um dos jogos que também me marcam bastante na minha vida. Sensacional, meu. Não, duas coisas. Uma que, assim, lógico, eu já vi lances desse jogo. Se bobear, eu não lembro de assistir na época. Eu tinha 10 anos. Talvez tenha assistido. Eu lembro de assistir o de 93, assim. Lembro de ficar puto também e falar: caramba, esse time ganha tudo do São Paulo, né? Mas, assim, eu não lembrava que o Barcelona começou ganhando, meu. Não lembrava, não. Isso é. O Barcelona Caramba. fez um gol logo no comecinho, né? Aos 12 minutos do primeiro tempo. Caramba. E também, meu, eu considero também, pra mim é um dos gols mais bonitos que eu já vi. Esse do Raí é uma coisa, é de uma plasticidade, assim, né? De uma beleza impressionante. Sim. Toda vez que eu vejo esse gol também, eu falo assim: caramba, mas esse cara jogava muito mesmo. O cara parece que colocou com a mão ali, né? Uhum. Cobrou a falta com a mão, assim. Eu acho também um dos momentos mais bonitos mesmo. É impressionante. Golaço, golaço. E é difícil. A mãe do Sócrates e do Raí, né, meu? Porra, fez dois grandes Pô, jogadores, que né? Dois ventre geniais, abençoado, hein? Caramba. porra, dois geniais jogadores, né? Um grande ídolo no Corinthians, o Sócrates, e o Raí, um dos maiores também do São Paulo, né? Não, né, assim, ela deu à luz, assim, dois jogadores, não só excelentes jogadores, mas jogadores históricos, né? Históricos. E duas pessoas exemplares também, né? A Uhum. gente nunca ouviu falar nada de errado assim, né? Porra, Sim, muito né? importante lembrar também isso, que não só dentro de campo, né? Exatamente. Pô, o Sócrates teve a luta dele contra a ditadura, tal. Teve problemas particulares lá com bebida, mas isso é problema dele, né? Uhum. Mas sempre, porra, defendeu ali contra a ditadura ali, incrível, né? E o Raí também, o cara é um gentleman, né? Um cara muito bacana. Boa. E, E você, e- mano, qual que é a próxima partida aí que você separou? não, e falando só a última coisa assim sobre o Tele, eu acho muito legal também a volta por cima que ele deu, né? Porque ele fez uma das maiores seleções de todos os tempos, 82, treinou o Brasil também na Copa de 86, mas ele era considerado assim um pouco pé frio, né? Uhum. Cara meio pé frio, né? Desde a época do Fluminense, né, Atlético Mineiro também, se eu não me engano. Não, acho que é só Fluminense mesmo. Mas, pô, aí o cara com o São Paulo ali ganhou tudo, né? Ganhou tudo e mais um pouco. Então, a volta por cima que ele deu, assim, também mais uma coisa do futebol, né? Incrível, né? Muito legal. O meu quarto jogo, esse eu fui também. Esse foi no Palestra Itália. Palmeiras e Penharol, dia 11 de maio de 2000. Eu tava lá com meu amigo Paulo Mussarella, que eu já mencionei aí. Paulo Braguetoni, meu amigo de escola. E, porra, a gente nasceu no mesmo ano, eu e o Paulo, e a gente tinha 18 anos. E foi um jogo também histórico, porque, assim, para quem gosta de futebol, conhece um pouco de futebol e de Libertadores, sabe que o Penharol sempre foi um dos timaços, né, da Libertadores. Os caras são pentacampeões da Libertadores. E o Palmeiras, na Libertadores de 1961, ele foi para a final e perdeu para o Penharol, né? E foi a primeira vez que o primeiro time brasileiro a chegar numa final da Libertadores foi o Palmeiras, e ele acabou perdendo para o Penharol em 1961. Uhum. Então, nessa oitavas de final aqui da Libertadores, foi tipo uma espécie de revanche, assim, pelo menos para mim, né, e para alguns palmeirenses que conhecem da história. Eu vou ler até aqui a matéria da Folha Online, dia 11 de maio de 2000. Nos pênaltis, depois de muito sufoco, o Palmeiras venceu o Penharol do Uruguai no Parque Antártico e passou para as quartas de final da Taça Libertadores. O goleiro Marcos, para variar, né, defendeu 2 pênaltis e garantiu a classificação da equipe brasileira. No tempo normal, o Palmeiras venceu por 3-1 com gols de Neném e 2 de Marcelo Ramos, aquele, né? E Pacheco marcando para os uruguaios.
Engraçado que o Marcelo Ramos ele sempre fazia gol no Palmeiras, né? Mas nessa Libertadores ele acabou jogando muito bem com a camisa do Palmeiras e fazendo muitos gols, né? A partida começou muito disputada, com as duas equipes marcando forte no meio de campo. A primeira oportunidade de gol surgiu aos 13 minutos, tal, com Pena. Obviamente tinha um atacante chamado Pena, que era muito bom também. Bom, eu não vou ler tudo aqui não, mas a partida seguiu nervosa até o final e a decisão foi para os pênaltis. Nisso, durante o jogo, aos 21 minutos, o árbitro paraguaio Epifânio Gonçalves marcou o pênalti no atacante Euler. Ele mesmo cobrou, mas bateu para fora. 10 minutos depois, o árbitro paraguaio anulou um gol legal do Peñarol, alegando impedimento. Se tivesse o VAR, a gente estaria ferrado. Olha aí. Na cobrança de pênaltis, o Palmeiras venceu por 4-2. O goleiro Marcos defendeu 2 pênaltis e o atacante Euler, que já havia perdido uma cobrança no tempo normal, perdeu outra cobrança. É mais uma lei, né? O cara perde no tempo normal, ele vai perder nos pênaltis de novo. Ou se ele faz, né, no tempo normal, ele vai perder nos pênaltis. E o Palmeiras jogou com Marcos, Neném, Argel, Aguinaldo e Júnior. Fernando, Rogério, Alex e Pena. Euler e Basílio. E o Marcelo Ramos acabou entrando depois. Tadei também entrou depois. Técnico Luiz Felipe Scolari. É isso aí. E foi isso também. Provavelmente deve ter chovido nesse dia. E eu lembro de estar ali, ali no Parque Antártica, lotado, né? Lotadérrimo, assim. Tá ali com meu amigo, comemorando, e, uma partida de Libertadores, indo pros pênaltis. O Marcão, que já tinha feito chover em 99, o Palmeiras era o atual campeão da Libertadores, né? E ter passado, assim, pras quartas de final de novo, e até eu já contei aí, o Palmeiras acabou chegando na final, perdeu pro Boca. Foi incrível, foi um jogo histórico, assim, que eu nunca vou esquecer. E é isso, Pô, da hora. E você, qual que é seu último jogo, Luan? O último jogo que eu separei aqui, a gente já falei aqui, jogo final de Mundial, jogo que São Paulo ganhou, jogo que deu tudo errado, mas deu tudo certo no final, ganhou o título e tal, tudo mais. Esse jogo, o último jogo que eu separei aqui, foi uma derrota do São Paulo. Foi São Paulo 0, Independente Del Valle 2, a final da Copa Sul-Americana do ano passado. O senhor foi, né? Em 2022. Isso, o jogo foi em 1º de outubro de 2022. Vamos à escalação, né, desse time aí de São Paulo. Sim. Acho que os São Paulinos aí não querem se esquecer desse dia, mas vamos lembrar, né? O goleiro era o Felipe Alves, na lateral direita o Igor Vinícius, a dupla de zaga era o Diego Costa e o Léo Pelé, né, que agora tá no Vasco. Sim. Ou Pel Lelé também, né? Caso queira chamar assim. O Reinaldo na lateral esquerda, que hoje tá no Grêmio. Aí o meio de campo, Alisson, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Patrick, que tá lá no Galão da Massa agora. E a dupla de ataque era o Luciano e o Caleri. E essa partida, cara, me marcou bastante. Primeiro foi pelo contexto, assim, de São Paulo tá há muito tempo sem disputar uma final continental, então tava esse clima assim de, agora as coisas vão mudar, agora vai dar certo e tal, e me marcou bastante também esse jogo, o anterior ao jogo, né, porque eu fui lá na Argentina assistir esse jogo, mas assim, eu não tava muito durante a fase ali semifinal, não tava muito confiante que o São Paulo ia jogar final, não. Vou falar a verdade pra você. Sim. Até tava olhando, assim, as passagens e tal. Falei, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas, assim, não tava confiante muito no time. E perdeu o primeiro jogo lá pro Atlético Goianiense. Então, falava, acho que não vai valer a pena fazer esse investimento e tal. E também eu tava com bastante medo do preço do ingresso, né? Porque a Conmebol, assim, ela costuma fazer umas pegadinhas aí, tipo assim, final de campeonato. E assim, os ingressos da Conmebol são... se eu não me engano, todas as finais são sempre em dólar, né? Então, tava pensando, se os caras me cobrar $100 numa final, não vai caber no meu bolso, não vai dar pra ir. E eu tava com medo, né, do valor do ingresso. Então eu fiquei assim, postergando, né? Não vou comprar. Aí, beleza, o São Paulo passou pelo Atlético Goianiense, né, nos pênaltis, e eu fiquei, caraca, vamos pra Córdoba e tal. E aí os grupos e no Twitter, vamos, bora, caravana, tal, não sei o quê.
E eu com a minha esposa assim, pô, não sei se eu vou, não sei se eu vou, não sei se eu vou. Ainda tava meio na dúvida por causa do preço dos ingressos, né? E aí a Conmebol acho que demorou, acho que na semana seguinte, alguns dias depois, anunciou o preço dos ingressos, né? Que aí foi $20, alguma coisa assim, $24. Eu falei, putz, meu, isso aí já cabe no meu bolso, hein? E aí eu fui com a minha esposa. Aí começou outra briga, né? Que foi tipo assim, procurar Airbnb, procurar passagem, como é que faz pra, pô, não tem voo direto pra Córdoba, tem que ir pra Buenos Aires e Buenos Aires pegar pra Córdoba. E aí como é que faz pra voltar, tá, não sei o que, piriri, pororó. E aí nessa loucura assim, o que saiu mais em conta, o jogo era num sábado, né? O que saiu mais em conta foi ir pra Buenos Aires na segunda-feira da semana do jogo, na segunda-feira, ficar lá a semana inteira indo pra Buenos Aires e depois ir de madrugada, de sexta pra sábado, né? Pegar o ônibus pra Córdoba. Que legal, meu. Então, Que legal. como eu tenho a oportunidade, né, o privilégio de fazer home office, Sim. eu falei pro meu chefe, ó, chefe, seguinte, segunda-feira tô indo pra Buenos Aires, e eu saio tarde do trabalho, né? Saio às 9 da noite. Falei pra ele, pô, tem como eu entrar cedo? Um pouquinho mais cedo, porque aí eu saio cedo, consigo, pô, visitar um pouquinho lá Buenos Aires, a conhecer. Aí consegui isso, então eu passei a semana inteira lá em Buenos Aires e era assim, eu acredito que se eu tivesse aqui na minha casa, aqui em São Paulo, aqui em Itaquá, eu estaria na expectativa também de ser uma final, mas assim, o dia a dia iria tirar o foco, né? Ia trabalhar, ia cuidar da filha, ia cuidar da esposa, fazer janta e tal. E aí, em alguns momentos, aquela expectativa iria acabar se esquecendo em alguns momentos, né? Mas como eu tava lá em Buenos Aires, sozinho, no Airbnb, e aí eu tava trabalhando, eu olhava pela janela e falava, caramba, tô em Buenos Aires, sábado, falta 4 dias pro jogo. E aí fiquei assim, meu, toda essa semana, pré-jogo, numa puta expectativa do jogo. Você chegou aí em algum museu de algum time? Eu fui lá na La Bombonera, mas não cheguei a entrar. Legal, legal. Queria até ter assistido um jogo lá, mas na semana que eu tava, teve a Copa da Argentina lá, e lá, quando o time joga fora de casa, é só o time da casa que entra a torcida, né? Então o Boca ia jogar fora de casa contra um outro time lá, e aí só a torcida do mandante, né, entra no jogo. Lá tem essa regra lá, né? Só entra a torcida do mandante, qualquer jogo. Verdade. Então, e aí não tive oportunidade, mas conheci lá o Caminito, conheci a La Bombonera, andei pelos marcos históricos lá, na Casa Rosada, tudo mais. Massa. E aí, quando foi na sexta pro sábado, de madrugada, eu peguei o busão de Buenos Aires pra Córdoba, que aí daria mais umas 8 horas de busão até Córdoba. Cheguei de manhãzinha lá em Córdoba no dia do jogo, no sábado, dia do jogo. Só botei minhas coisas lá no hostel que eu peguei, tomei um banho rapidinho, já fui pro estádio. Aí lá no hostel, eu cheguei lá no hostel em Córdoba, nem era assim muito perto do estádio, ainda era mais ou menos uns 20 minutos de carro, ou pegar um ônibus, né? E assim, o hostel lotado de São Paulino. Isso, sem contar também que durante a semana em Buenos Aires também a cidade era lotada de São Paulino, ia no mercado São Paulino, ia no metrô São Paulino, pegava busão São Paulino em tudo que é lugar. Sim. Então esse clima foi criando mais expectativa. Aí eu trombei uns caras lá no hostel São Paulino, a gente foi junto lá pro estádio. E é uma coisa engraçada que quando a gente tava chegando no estádio, primeiro a gente olhou lá no Google Maps e aí via que tinha um ônibus, né, que passava próximo ao estádio. Não era assim, não passava na porta, mas passava próximo, era coisinha de 5 minutinhos caminhada andando, né? Sim. Aí, pô, vamos pegar esse busão aí em vez de táxi, né? Aí a gente fez lá um rateio, só tinha um cartão que passava no busão, né? A gente pagou lá a passagem de todo mundo, entramos no ônibus. Aí o ônibus lá tá escrito, tava lá na placa, né? Estádio Mário Kempis, que foi o estádio da final e tal. Pô, vai passar no estádio, beleza. Só que é o seguinte, esse estádio, ele é parecido, assim, a distância é parecido como se fosse a Arena Corinthians aqui em São Paulo. Ele é perto, só que é uma região que não tem muita entrada, é só tipo uma avenidona, então se você tem carro, show, você vai ter fácil acesso. Mas se você tiver de transporte público ou
Se bem que o metrô para praticamente na porta, né? Mas se você tiver de transporte público, você vai ter que fazer uma caminhada assim de uma meia hora. Sim. E nesse sábado tava um puta sol. A gente pegou o ônibus, o motorista falou, ó, aqui é o mais próximo que tem do estádio. E tipo assim, era 20 minutos ainda andando. A gente, caramba, mano, não acredito. E aquele sol de rachar, o sol assim de 40 graus. Aí, caramba, vamos, né? E assim, era uma avenida, quase não passava táxi. E aí a gente foi, vamos andando, né? Beleza, estamos andando ali, a gente andou uns 10 minutinhos. Aí, na avenida, assim, umas 3 pistas pra nossa esquerda, assim, a gente viu buzinando. Aí uns argentinos pararam uma picape lá. Vem, entra aí. Aí, a gente, pô, o cara tá chamando a gente, pô. Acho que eles viram que a gente tava com todo mundo uniformizado. A gente deixa vocês lá no estádio. Aí subiu todo mundo lá na picape. Entrou uns 2 caras na cabine da picape e o resto na caçamba. Mais uns 4 caras. E aí foi. Com bandeira, Que legal. até chegar no estádio. Aí foi... Aí assim, o jogo não tem muito o que dizer, né? Foi um desastre. O time não conseguiu produzir nada. Entrou em campo, não parecia que era uma final. Mas a experiência, assim, o dia do jogo, as pessoas que eu conheci, a ideia que eu troquei, ter essa experiência de passar uma semana fora do país sozinho, se virando, foi legal. E essa final, mesmo o São Paulo não ganhando o título, me marcou. E acho que pro resto da vida eu vou continuar contando essas histórias aí desse 1º de outubro de 2022, da final da Copa Sul-Americana. Pô, muito, muito massa. São dias históricos, né? Mesmo que a gente nunca vai esquecer, mesmo perdendo, né? Para quem tem a curiosidade também, tem um podcast legal que chama Pó de Porco, né? Que é só sobre o Palmeiras. E o Miguel Nicoleles, o Dr. Miguel Nicoleles, um dos maiores cientistas do mundo, é palmeirense fanático, né? E ele conta no Pó de Porco que ele foi no Mundial, desse que o Palmeiras perdeu agora pro Chelsea, né? E ele fala que foi um dos momentos mais felizes da vida dele. Ele fala meio assim, lógico que eu queria ser campeão mundial, mas ele falou, tá do outro lado do mundo, né? Lá no país árabe, lá, com, 25 mil palmeirenses, um dia assim que ficou marcado para sempre, né? Mesmo perdendo, mas, você nunca vai imaginar que seu time vai disputar um mundial, vai estar na final ali, porra, com 25 mil palmeirenses ali fazendo festa, que todo mundo gostou pra caramba, assim, todo mundo ficou abismado com a festa que a torcida do Palmeiras fez ali, né? Mas é isso, né, futebol não é só vitórias, né? E são mais os momentos, até o texto que eu li aí antes, que a gente encontra o pessoal, que a gente conversa, que a gente vai levar pra toda a vida, né? Sim, é assim, que a gente percebe que torcer pra um clube não é... Às vezes não é só torcer no momento de vitória, né? Às vezes as derrotas eles trazem assim uns momentos que a gente nunca mais esquece mesmo, né? Exatamente. Então, futebol é como você falou no começo, né? Não é igual você assistir um filme, assistir um teatro, um show. Você, na maioria das vezes, né? Não vai sair satisfeito com o que aconteceu, mas essa é a graça, né? Essa é a paixão, né? Exatamente. E, bom, o meu último jogo é um jogo que, assim, o Corinthians era o atual tricampeão paulista. E ele poderia ser tetracampeão paulista em cima do Palmeiras, no Allianz Parque. Ele já tinha sido bicampeão paulista em 2018, ganhando nos pênaltis do Palmeiras no Allianz Parque, né? E ele seria o único ali do trio de ferro a ser tetracampeão, porque até saiu hoje uma matéria no UOL, se vocês quiserem, vocês podem procurar, sobre o Paulistano, que foi o único clube aqui de São Paulo a ser tetracampeão seguido, né? Uhum. E até engraçado que o Palmeiras, quando é campeão em 1920 pela primeira vez, o primeiro título importante, né, o Campeonato Paulista de 1920, ele impede o pentacampeonato do Paulistano, né? E o Palmeiras impediu o tetracampeonato do Corinthians em 2020, que também foi um jogo assim que, para mim, os dois jogos, acho que mais
loucos, assim, mais difíceis que eu mais sofri, acho que na vida, na história, talvez, dos jogos que eu assisti, né, do Palmeiras, foi esse contra o River, que a gente já comentou, e foi esse contra o Corinthians. Por quê? Porque o Palmeiras estava sendo campeão até ali aos 48 do segundo tempo. Palmeiras e Corinthians, final do Campeonato Paulista 2020. E aí o Gomes faz um pênalti ali no Jô, e o próprio Jô converte o pênalti, e a partida vai para os pênaltis. Quando foi ali para os pênaltis, eu falei, já era, porque, porra, o Palmeiras estava com o título nas mãos. Assim, o time que empata, ele chega com mais vontade, né, nos pênaltis. Com mais vontade, exatamente, com mais vontade. A primeira partida tinha sido 0-0, se eu não me engano, e essa foi o Palmeiras estava ganhando 1-0, estava sendo campeão, né? E aí o Gomes faz um pênalti ali, e o Jô empata a partida e vai para os pênaltis. Aí eu falei, já era. Eu falei, puta, vai ser uma vergonha o Corinthians ser tetracampeão paulista seguido, em cima do Palmeiras no Allianz Parque. Já tinha sido campeão em 2018, né? E por uma obra divina, uma obra do destino, aí o Palmeiras acabou ganhando. E foi esse jogo que deu o start para esse que talvez seja um dos maiores momentos da história do Palmeiras, a melhor fase da história, né? Com certeza, se o Palmeiras tivesse perdido esse título paulista, Campeonato Paulista 2020, ele não teria ganhado Libertadores, nem Bi da Libertadores, nem Brasileiro. Bom, vocês sabem aí todos os títulos que o Palmeiras ganhou com o Abel, né? Mas até então esse Campeonato Paulista era com o Luxemburgo ainda, né? Vanderlei Luxemburgo. Depois ele cai porque o time não ia bem, né? Até na matéria aqui do UOL, que é dia 8 de agosto de 2020, ele fala que o Palmeiras nem os clássicos ele ganhava, ele não fazia nem gol, olha lá. Primeiro gol palmeirense em clássicos. Graças a Luiz Adriano, o Palmeiras enfim desencantou e fez o primeiro gol em clássicos em 2020, justamente quando mais precisava. Na decisão do Paulista, a equipe até hoje tinha empatado em 0-0 com o Santos e São Paulo na primeira fase, empatou também sem gols com o Corinthians na primeira decisão e tinha sido derrotada por 1-0 no derby pela fase de grupos. E é isso, né? E o Patrick de Paula faz o gol ali, ele estava surgindo ali da base, né? Os garotos, Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Menino. E o Palmeiras, assim, lógico que o Palmeiras já revelou alguns jogadores ao longo da sua história, mas até então o Palmeiras nunca tinha dado tanto valor para a base, né? Uhum. Tanto investimento na base, e hoje em dia é a melhor base do Brasil disparado, né? Tanto é que é bicampeão da Copa São Paulo e ganha todos os títulos, né? Ano passado ganhou quase todos os títulos da base no Brasil, né? Ganhou a Copa do Brasil Sub-20, Brasileiro Sub-20, se eu não me engano, ganhou tudo. E o engraçado é que o time do Palmeiras, vou falar aqui para vocês a escalação: Everton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Vinha, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Ramires, que jogou Copa do Mundo, tudo, e Zé Rafael. No ataque, William e Luiz Adriano. Engraçado que o Rony entrou, o Rony era reserva, o Rafael Veiga era reserva e o Scarpa era reserva. E você vê que depois que o Abel entrou, mudou muita coisa, né? Sim. E esse jogo eu assisti pela TV, lógico, porque estava em plena pandemia, né? 8 de agosto que eu falei, né? De 2020, né? 8 de agosto de 2020. E foi um jogo, para mim é decisivo. Se o Palmeiras tivesse perdido esse jogo, com certeza essa fase vitoriosa que o Palmeiras vive não teria acontecido, tenho certeza absoluta. Assim, o Palmeiras, desde 2015, com o Allianz Parque, que a gente até comentou aí que eu fui na despedida do antigo Palestra, de 2010 a 2014, e aí o Allianz Parque, né, voltou ali, surgiu em 2014, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil 2015, Brasileiro 2016, Brasileiro 2018 de novo. Só que assim, essa fase que o Palmeiras está vivendo agora, talvez teria sido assim, continuaria sendo mais esporádica, eu acho, assim, sabe? Um ano ganhou um brasileiro, outro ganhou um paulista. Uhum. Se tivesse perdido esse Campeonato Paulista. Essa é a minha opinião, né? Porque é isso, né? Um jogo muda tudo, um clássico muda tudo e um título muda tudo, ainda mais contra o Corinthians no Allianz Parque, impedindo o tetracampeonato do Corinthians, e o Palmeiras não era campeão paulista há 12 anos também, né? Então tudo isso foi muito, muito importante. Pode querer, é aqueles efeitos borboleta do futebol, né? Quando exatamente. A gente
pra dar uma revisitada no passado, você olha assim, alguns jogos e fala, caramba, se não tivesse acontecido esse resultado, nada disso poderia ter acontecido. É como aquele jogo do Santos, né, que era na última rodada, o Santos fez um gol lá, foi Isso. 2014, né? Isso, Santos e Vitória, né? Isso, que o Santos fez um gol ali no apagar das luzes e deixou o Palmeiras na primeira divisão. Foi. Se o Vitória tivesse ganhado em 2014, o Palmeiras, que já tinha subido, né, da Série B, caiu em 2012. 2013, até falei que eu fui no jogo aí contra o Paysandu, né? 2013 ganhou a Série B, aí voltou. Em 2014, uma porcaria de campanha. Muita gente fala que em 2014 o time do Palmeiras era pior do que o de 2012 que caiu, né? Uhum. E é isso, se o Vitória tivesse ganhado do Santos ali, o Palmeiras no ano do centenário, né? 2014, o Palmeiras foi fundado em 1914, teria sido rebaixado e tem uma história engraçada também, que eu até falei de base, que o João Paulo Sampaio é o coordenador da base do Palmeiras, né? O cara é um gênio, assim, ele chegou na base do Palmeiras e revolucionou tudo. E ele era do Vitória, ele era do time principal do Vitória. E ele falou, se o Vitória não tivesse sido rebaixado, porque o Vitória acabou sendo rebaixado, se o Vitória tivesse ganhado do Santos e o Vitória tivesse permanecido na Série A, ele teria permanecido no Vitória. Uhum. O João Sampaio, né? E nada dessa história da base do Palmeiras, que é a melhor do Brasil atualmente, nada disso teria acontecido também, né? É muito louco, essas histórias são muito, muito loucas, né? Doideira total. E agora, aproveitar a fase, né? Aproveitar a fase boa. Aproveitar já passou por muito sofrimento. Muito sofrimento. Falando em fase boa, a gente tá chegando aqui encerrando aqui o nosso episódio especial, mas também no próximo episódio aí a gente vai ter bastante coisa boa para falar aí da Libertadores, Copa Sul-Americana, né, que os grupos foram definidos aí, né? A gente vai falar nossas expectativas aí para a competição desse ano, né, que já tem a final marcada pro estádio do Maracanã. Isso. Só a data aí que eu não sei se vai dar muito certo, porque ao que tudo indica, parece que vai ter um show do Rebelde lá no mesmo dia, na mesma semana, sei lá. Agora vai. Então... Se a gente for pro Maracanã assistir essa final aí, Luan, a gente não vai para assistir o jogo da final, a gente vai para assistir esse Rebelde. É, isso aí, pô. E, não, o legal que a gente, no próximo episódio nós vamos falar, mas teve o jogo da seleção também, né, e falando em Palmeiras e Rony, o Rony foi o melhor ali da seleção, mas no próximo episódio a gente discute, e também vamos comentar sobre essa pouca vergonha que aconteceu no Campeonato Gaúcho, né, torcedor do Inter lá, com criança no colo, batendo no peito, foi uma vergonha, né. Cenas lamentáveis e que, infelizmente, passa ano, passa outro, continua se repetindo e vão ficando cada vez mais pesadas as cenas, né? Assustadoras, tá louco. Você que tem filha ali deve ter sentido mais ainda ali, né? Pô, doideira. É fácil. Bom, é isso aí, meu amigo Luan. Muito obrigado a quem escutou, quem chegou aqui até o final. Se inscreva aí no canal, divulguem para os seus amigos, classifique a gente aí com quantas estrelinhas vocês acharem que a gente merece. Boa. E é isso, até o próximo episódio. Deixa eu dar um último recadinho aqui, ó. A gente contou aqui os 5 jogos inesquecíveis, 5 jogos mais importantes da nossa vida. Então, pra quem tá ouvindo aí no Spotify, a gente vai deixar uma caixinha de perguntas lá. Boa. E aí, você que ouviu até o final, manda pra gente lá, escreve lá na caixinha qual que é os 5 jogos, ou os 3 maiores, ou o mais importante que você viu, seja no estádio, seja na televisão, ou que você viu depois, como eu vi depois no YouTube, na televisão. Conta pra gente aí, que aí no próximo episódio até a gente pode até contar, né, quais foram os jogos, né, que os nossos ouvintes falaram aí pra gente. Então, você que tá ouvindo no Spotify, aí embaixo do episódio vai ter uma caixinha de perguntas, você pode deixar o jogo inesquecível da sua vida e conta pra gente aí essa experiência. Tem vários jogos assim que eu gostaria muito de ter visto a academia do Palmeiras, né? Tanto a primeira, 65 e tal, e a segunda, né? 72, 73 ali. Gostaria de ter visto também, né? E um dia a gente faz um episódio especial
jogos que a gente gostaria de ter assistido. Boa! Excelente tema, hein? Boa. Fechou, é isso aí, né? Valeu, mano. Até a próxima. Valeu, tamo junto.